Eu não sei como você entrou aqui nessa tarde, mas talvez o sentimento que você tem tido nesses dias, ou diante do que você tem passado, tem sido esse: que você tem carregado um fardo muito pesado, e que aquilo que você tem enfrentado tem se tornado para você um fardo muito pesado. É como se você estivesse carregando um grande peso sobre as costas. E talvez nessa caminhada, em alguns momentos você até tentado a imaginar e pensar que você está sozinho nisso, e que Deus, talvez, mesmo vendo você carregando esse fardo pesado, não está nem aí com você. Mas como a gente tem falado aos domingos aqui sobre as promessas de Deus, baseado no livro Deus de Palavra, na semana passada a gente falou do Deus que nos promete orientação, direção. Ele não quer que a gente ande por veredas e caminhos tortuosos. Ele nos mostra o caminho correto, direito, que nós devemos andar. Quando a gente olha para a palavra, a gente não é enganado. A promessa de hoje é do cuidado sustentador de Deus. Para você que se sente como que carregando um grande fardo, Deus promete para você um cuidado sustentador. Deus promete para você o sustento. E ninguém melhor para mostrar essa promessa do que um homem que estava vivenciando esse momento. Baseado no Salmo 55, que é um salmo de Davi. Essa é uma promessa muito conhecida nas Escrituras, encontra-se bem no finalzinho do capítulo 55. E eu desafio você depois a ler o Salmo 55, ver as expressões que este homem de Deus estava declarando através dessa oração. E ele faz um convite para nós, depois de falar tudo o que ele estava vivendo, sobre a experiência que ele estava tendo com Deus. Ele diz: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele vai ajudar você. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Ou numa versão diferente, no mesmo versículo diz: entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. E Ele jamais permitirá que o justo tropece e caia. Alguns acreditam que o contexto aqui do Salmo 55, que essa profunda angústia emocional que Davi enfrentava, que essa profunda angústia que ele vivenciava nesse capítulo, era por conta do seu filho Absalão, da perseguição do seu filho, que queria tirar ele do trono. Independente de qual é a natureza da crise de Davi, Davi passava uma crise emocional. Ele estava profundamente angustiado, ele estava profundamente abalado emocionalmente. Mas o que ele mostra aqui, através desse convite, é que o Espírito Santo o constrangeu a entender que nós, os filhos de Deus, temos uma promessa, e ele faz esse lembrete a mim e a você. Independente do que você passa, independente do peso que você tem sentido por conta dos fardos que você tem levado, lembre-se que a promessa é de ajuda para aqueles que se sentem sobrecarregados. E quando a gente olha para esse texto, a gente lembra de uma realidade comum. Todos nós ou carregamos, ou vamos carregar, ou estamos carregando um fardo pesado. Mas o que é o fardo? Essa é uma realidade da vida cristã. Não tem como a gente fugir disso. Não é porque servimos a Deus, não é porque nós entregamos a vida a Jesus, não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós lemos a Bíblia que nós estamos isentos dos fardos, das dificuldades, das aflições. Mas o que são esses fardos? O primeiro é que nós estamos em alguns momentos passando por situações que nos cansam, nos oprimem, nos deixa afligidos, aflitos, e nos faz como se sentir sem forças. Você já passou por algum momento assim? Você se sente cansado, oprimido, aflito,
É como se não tivesse mais forças para continuar carregando esse fardo pesado. É algo que nos oprime, que nos dá um sentimento de peso. De peso. E nós nos sentimos então sobrecarregados. Nós nos sentimos como que numa situação difícil de continuar, ao ponto de, em alguns momentos, a gente achar, imaginar que nós não vamos conseguir. E quando ouvimos falar de preocupações, automaticamente nós pensamos em provações, em aflições, em doenças, perda de um ente querido, perda de um emprego, de um amigo. São pesos que a maioria de nós vamos carregar em algum ponto da vida. Mas não é somente isso que são os fardos. Um conflito familiar, uma opressão no ambiente de trabalho. Uma das maiores lutas que nós temos não são as externas, as batalhas e lutas que travamos internamente, com os nossos pensamentos, com as nossas dúvidas, com as nossas culpas. As preocupações, crises específicas, aflições são um peso. Mas a gente pode estar sobrecarregado pelas responsabilidades que temos nas mãos, pelas preocupações da vida. E muitas vezes, talvez não há nada de errado com a família, com o trabalho, mas a gente começa a se sentir cansado, sobrecarregado. Até porque a gente vive num ritmo de vida tão louco, que a gente esquece que somos seres humanos, nós não somos máquinas. E a gente não respeita o descanso, a gente não respeita uma boa alimentação, o cuidado da saúde. Chega uma hora que essa máquina, ela para. Ela começa a dar sinais que alguma coisa não está legal e ela para. Porque nós vamos, no decorrer da vida, carregar esses fardos. Interessante que quando a gente olha essa palavra fardo, um escritor, ele fala que o fardo, ele não é somente algo que remete às coisas ruins. Ele vai falar que o fardo também é um dom. É difícil você olhar o fardo, que é algo que nos traz opressão, que nos traz tristeza, que nos traz angústia, e encarar o fardo como um dom, como um presente. Que presente doido esse que Deus nos dá! O fardo é um presente de Deus. Mas em que sentido ele fala que o fardo é um presente? Porque ele fala que esse fardo, se ele não viesse, se ele não estivesse sobre nós, nós não aprenderíamos lições que nós aprendemos quando carregamos eles no decorrer da vida. Tenho certeza que muitas situações em que você se sentiu sobrecarregado, passou, venceu e está preparado para outra, você tirou lições muito grandes daquele período, daquela situação. E se você não tivesse tido aquele fardo, aquela situação difícil, você não teria crescido como cresceu, não teria dependido de Deus como dependeu. E talvez você pense como eu, mas nossa, será que não tinha um outro jeito de Deus nos ensinar? Precisa passar por uma experiência dolorosa? Eu também queria, mas é a forma que Deus tem para nos ensinar. Ele permite em alguns momentos, alguns fardos, para que a gente tire os olhos de onde está e volte os olhos nele. Porque no momento que a gente se sente sobrecarregado, com peso nas costas, com fardo pesado sobre nós, que a gente lembra que nós precisamos de quem? De Deus. Eu não consigo sozinho. E é por isso que Davi vai fazer esse convite nesse salmo. Fardo, então, também pode ser encarado como dom. Nossa, mas é a mesma coisa que eu vi que um círculo é quadrado, que coisa esquisita. Mas encare dessa forma. Porque quando a gente encara dessa forma, a gente vai reclamar menos quando a gente estiver carregando fardos. A gente vai reclamar menos quando Deus permitir situações que são fora do nosso controle. Agora, se eu encaro o fardo só como uma dificuldade, não também como uma oportunidade que Deus me permite de crescer e depender mais dele, eu vou me pegar reclamando. E fardo não é só reclamação. E qual é a distinção que a gente tem que fazer olhando para esse texto? Será que o fardo vai ser removido?
O segundo aspecto que a gente vê dessa promessa é que o texto vai falar, lá no Salmo 55, entregue suas dificuldades, entregue suas aflições, entregue ao Senhor, Ele jamais permitirá que o justo tropece. O foco aqui não está no fato, o foco aqui estava em quem está carregando o fato. E a pergunta que a gente passa diante de uma situação difícil é: será que esse fardo vai ser removido? Será que esse fardo vai ser tirado? Todos nós temos a tendência de olhar as Escrituras e tentar tirar dela aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas em alguns momentos as Escrituras vão falar para nós algumas coisas que a gente não queria ouvir e não queria vivenciar. E uma delas é que o fardo nem sempre vai ser retirado. A promessa aqui não é que o fardo vai ser retirado. E não porque Deus não tem capacidade de retirar os nossos fardos, de aliviar o peso do que nos sobrecarrega, mas sim que o que Deus mais quer não é tirar a dificuldade, mas nos sustentar no meio da dificuldade, nos dar o apoio e o amparo necessário. Portanto, o fardo vai ser removido? Nem sempre. Puxa, pastor, então eu achei que os fardos seriam removidos. Jesus promete: vinde a mim que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Alívio não significa tirar o fardo. Alívio não significa que a gente não vai ter dificuldades. Não significa isso. Portanto, a promessa aqui, ela é outra. A promessa é que o Senhor vai nos sustentar. E quando fala aqui o Senhor nos susterá, Ele cuidará de você, nas versões mais novas. Quando fala aqui o Senhor vai te suster, o Senhor te sustentará, o Senhor vai te dar apoio, o Senhor vai cuidar de você. A ideia aqui é que Ele vai nos apoiar, Ele vai nos fortalecer enquanto nós carregamos o fardo. Quando o fardo não for removido, em alguns momentos Ele tira, mas a grande maioria Ele não tira. Ele vai nos apoiar, Ele vai nos ajudar. E para entender isso, nada melhor do que esse exemplo aqui: o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. O pai sobe na bicicleta e anda para o filho aprender como que anda. O pai, ele ajuda, ele apoia, mas quem está na bicicleta, tentando andar, caindo para aprender a andar e recebendo o apoio e o sustento do pai é o filho. O pai coloca a mão, o pai empurra, e vai chegar uma hora que o pai simplesmente solta. Mas o pai está ali. O pai está junto, apoiando, sustentando, motivando. Mas toda essa questão de aprender o equilíbrio, de dominar e de ir sozinho é com o filho. Seria muito mais fácil o pai sentar e mostrar como faz. Como seria muito bom Deus só tirar um fardo. Que alívio. Mas Deus não faz isso. Ele está com a gente, nos sustentando, nos amparando, nos ajudando, nos segurando. Em alguns momentos a gente vai estar assim na rodinha, aquela balançada, e Deus vem, coloca de novo na rota, no caminho correto. Essa é a ideia do sustentar. Essa é a ideia do sustento que ele fala aqui nesse texto. O Senhor nos sustentará. E a outra promessa não é só do sustento, é que Ele não vai permitir que o justo caia, tropece. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Quando o pai está ensinando o filho a andar de bicicleta, ele faz de tudo para que o filho não caia. E por isso todo esse cuidado, porque ele sabe que se o filho cair, o filho pode se machucar e pode ter um trauma não querer andar mais. Eu não sei se você conhece alguém, ou se alguém tem, se tem alguém aqui, a gente conheceu agora, uma pessoa que não
conseguiu andar de bicicleta, porque ela nunca conseguiu vencer esse medo de sentar aí sozinha, mesmo com ajuda. Então ela não aprendeu, ela não conseguiu aprender. Mas a promessa para mim, para você, além do cuidado, do sustento de Deus, é que Ele jamais vai permitir que o justo tropece, que o justo caia. E a ideia aqui é de que nós teremos as dificuldades, nós teremos os fardos, mas Deus, Ele não vai permitir que o resultado final da nossa vida com Deus seja: nós nos desviamos, nós abandonamos Deus, nós deixamos a fé. Isso não acontece com o justo, com o cristão, porque nós temos Deus que nos ajuda, que nos ampara, que nos sustenta e que não permite que nenhum de nós venha tropeçar e venha cair. E quem está falando isso era um homem que falou isso daqui, ó. Ouve-me, Senhor, responda-me, Deus, pois eu estou sobrecarregado, eu estou confuso. Em outras versões diz: eu estou perturbado, eu estou atordoado com os meus pensamentos. Este homem que estava vivendo esse momento de confusão, de tormento, é o homem que no final vai declarar: mesmo assim eu continuo acreditando que Deus não vai permitir que eu caia, Deus não vai permitir que eu me desvie, Deus não vai permitir que eu abandone a fé. Outra expressão desse salmo é deste homem que diz o seguinte: dentro do meu peito, o meu coração está acelerado, o terror da morte se apodera de mim, eu sou tomado de medo, de pânico, eu não consigo parar de tremer. Quem declara isso, parece que a mesma pessoa que declarou no final: coloca as suas aflições diante do Senhor, porque Ele cuida de você. Mas era isso que Davi estava vivendo, era esse sentimento que ele estava tendo, porque quando a gente sente isso, a gente sente um fardo muito pesado sobre nós. E quantas pessoas estão vivendo assim, dentro do peito, o coração acelerado, aquela angústia, aquela aflição, aquela preocupação com o futuro, ou aquela culpa por conta do passado, o terror da morte, pessoas que vivem amedrontadas porque podem morrer, pessoas que estão tomadas de medo, de pânico, com crises. Portanto, se você passa por isso, querido, você precisa entender que Davi passou por isso. Mas o que ele fez é o que a gente pode fazer: colocar tudo isso diante do Senhor. E foi esse homem que passou por isso que disse: mesmo assim, eu continuo acreditando que o meu Deus não vai permitir que o justo caia. Ele não vai permitir que eu tropece. Ele não vai permitir. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito, falando sobre essa questão do fardo, de suportar o fardo pesado. Ele diz o seguinte: que nós, os crentes, podemos ser abalados como os galhos de uma árvore durante uma tempestade, mas nunca seremos agitados a ponto de sermos arrancados pelas raízes. A árvore pode balançar, a tempestade pode fazer a nossa árvore balançar para lá, para cá, mas baseado nesse texto de que o justo não vai cair, Spurgeon diz: a tempestade não faz com que a árvore seja arrancada pela raiz, porque estamos sendo sustentados por Deus. Não é nossa força, não é nosso entendimento, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é a promessa dele de nos dar o sustento. Olha o que esse homem estava declarando: quem dera eu tivesse asas como pomba. Sabe o que ele queria diante daquele momento? Queria voar para longe, queria encontrar descanso, enquanto as pessoas estão fazendo isso hoje. Eu queria sumir, eu queria desaparecer. É o que Davi está dizendo. Era o sentimento do coração deste homem, segundo o coração de Deus. Sim, eu fugiria para bem longe. Eu queria sossego, mesmo que fosse no deserto. É o que ele está declarando.
é o que ele estava vivendo, é o que nós enfrentamos em alguns momentos, por conta de questões emocionais, por conta de pressões, por conta de demandas. Nós nos sentimos assim muitas vezes. Quem dera eu pudesse sumir, desaparecer, sumir. Paulo foi um grande homem de Deus também, um outro homem muito usado por Deus. E ele declara o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados, porque o justo não vai cair. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque ainda temos uma esperança. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque Deus nunca nos abandona. E não é porque nós passamos por isso que significa que Ele nos abandonou. Não é porque o fardo não foi tirado que Ele deixou de nos amar. Podemos ser derrubados, mas não destruídos, porque o justo, Deus não permite que ele tropece e que ele caia. E essa promessa de Deus é para mim e para você hoje, que se sente sobrecarregado diante de tantos fardos que a vida traz para a gente. E qual é a condição? Qual é o convite de Deus para mim e para você hoje? Você tem se sentido assim? Sobrecarregado? Eu acho que a pergunta poderia ser diferente. Quem não está se sentindo sobrecarregado? Que a grande maioria se sente em algum momento sobrecarregado por tantas e tantas coisas. E talvez você olhe e ache que não tem esperança, não tem saída, não tem solução. Talvez você olhe e fale assim: eu preciso de força. Querida, essa força ela pode vir, e ela já está com você, porque ela vem de Deus. Se você está aqui hoje, é prova de que Deus tem sustentado você, é prova de que Deus já tem cumprido essa promessa na sua vida de você não cair. Porque se dependesse de você, de mim, nós não estaríamos aqui hoje, já teríamos abandonado, desistido, desanimado. Mas a motivação que vem de Deus, a ação do Espírito de Deus, a palavra que nos consola, nos mostra o caminho, ela nos ajuda a continuarmos dia após dia. E por isso nós não desistimos. Por isso nós não desistimos. E nós precisamos olhar o convite. O mesmo homem que declarou tudo aquilo que nós vimos é o homem que disse o seguinte: eu, porém, mesmo tendo vontade de voar para longe, mesmo me sentindo atordoado, mesmo me sentindo perturbado, mesmo com o coração acelerado, sabe o que eu fiz? Eu invoquei o Senhor, e eu creio que o Senhor me livrará. Eu vou orar uma vez, as coisas não vão mudar, eu vou orar de novo, as coisas não vão mudar, eu vou orar de novo. Ele está dizendo aqui que a gente tem que orar, que a gente tem que orar. E ele fez isso uma vez só? Não. Olha a vida de oração deste homem. Eu vou orar, eu vou invocar o nome do Senhor pela manhã, ao meio-dia, à noite, eu clamo. Em outras versões diz, eu choro, eu estou angustiado, mas Ele ouve a minha voz. Ele ouve, Ele está me ouvindo, eu não estou sozinho. Sabe o que Ele é diferente de mim e de você? Que quando a gente está assim, a gente fica reclamando no canto, chorando. Ele também chorou, mas ele chorou orando, invocando o nome do Senhor e acreditando que Deus iria responder a sua oração, acreditando que Deus estava ali com ele naquele momento mais difícil que ele estava vivendo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Conversando com Deus sobre as suas angústias. Entregue ao Senhor as suas aflições. Fale para Deus o que está afligindo você, o que está te preocupando, o que está te trazendo medo, o que está deixando o seu coração acelerado, o que é que está te deixando angustiado. Conte para Deus, porque a promessa dele é um cuidado sustentador todos os dias da minha vida
sua vida. Esse cuidado sustentador não é por uma semana, é para sempre. Mas Ele fez isso. Eu invoquei. E eu invoquei porque eu creio que o Senhor vai me livrar. Ele ainda não estava vendo isso, mas ele acreditava que Deus ia trazer o livramento. Talvez você ainda não está vendo uma solução para tudo que você está vivendo, mas continua orando. E talvez a sua oração vai ser como a de Davi, em choro. E eu creio, posso estar errado na minha forma de pensar, mas essas orações onde faltam palavras, a gente ora com as lágrimas, são as que mais mexem no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, um espírito humilde. E quando a gente se entrega, quando a gente chora, quando a gente se derrama, a gente deixa toda a falsidade, toda a máscara que a gente tem de cristão perfeito, e a gente simplesmente se derrama, se entrega. A gente está dizendo para Deus, sabe o quê? Quando a gente chora, quando a gente se derrama, Senhor, eu não sou nada, tenho força nenhuma, eu dependo totalmente do Senhor. E é aí que Ele age. Falei hoje na classe, é fácil a gente agradecer a Deus quando a gente tem um alimento sobre a mesa. E muitas vezes a gente nem agradece, mesmo tendo um alimento na mesa. Mas o que me encanta é quando eu vejo aquelas biografias, histórias de pastores que cuidavam de orfanatos, que sentam as crianças na mesa, sem alimento nenhum na mesa, e falam assim para as crianças: vamos orar agradecendo pelo alimento. E eles oram agradecendo pelo alimento que não está ali na mesa. E acabar a oração, eles escutam alguém batendo na porta. É alguém que veio doar pão, porque estava passando naquele momento e sentiu que talvez eles estivessem precisando de pão. Isso é dependência. Isso é viver pela fé. É isso daqui. Eu ainda não estou vendo uma solução. Ainda estou meio confuso. Ainda o coração está acelerado. Mas eu creio que o Senhor me livrará. E pela manhã, ao invés de reclamar, eu vou orar. Ao meio-dia, ao invés de reclamar, eu vou orar. E à noite eu vou continuar clamando, eu vou chorar, eu mesmo angustiado, eu vou continuar orando, porque eu sei que Deus ouve a minha voz. Fale para Ele das suas dificuldades, fale para Ele daquilo que te perturba, fale para Ele, conta para Ele. Talvez você está falando com pessoas que não vão poder te ajudar. Deus pode te ajudar. E além de poder te ajudar, Deus não vai contar para ninguém o que você está falando para Ele. Estou falando que você não pode procurar pessoas, mas dependendo da pessoa que você procura, ela não te ajuda e ainda conta com os outros que você falou. Ela mais te prejudica do que ajuda. Porque quando a gente faz isso com Deus, não. Só que nem Deus nem sempre tira o fardo. Paulo passou por isso. Ele tinha um fardo, que era um espinho na carne. E olha o que ele diz: minha graça é tudo o que você precisa. Deus dizendo para Paulo: o meu poder opera, ele se aperfeiçoa melhor na fraqueza. Paulo tinha orado uma vez, 2 vezes, 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Que há muitos debates sobre o que era esse espinho. Independente de qual era esse espinho, era um fardo para a vida de Paulo. Que ele orou: Senhor, tira de mim, Senhor, tira esse fardo de mim. E o que ele recebeu de Deus foi: a minha graça, Paulo, é o que basta para você. É o que você precisa. O que você precisa é da minha graça, só. Porque o meu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em mim, em você. Ele opera em nós quando nós estamos no momento de fraqueza. Sabe por que isso? Porque no momento de fraqueza a gente reconhece que a gente não é nada diante de Deus. A gente desce do salto, né? A gente se prostra. Tem pessoas que se acham muito. E Deus permite algumas coisas para mostrar: olha, o soberano que sou eu. O grande eu sou eu. Então você só observa. É por isso que
Paulo diz: agora eu fico feliz. Eu vou me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere em meu intermédio. E não há ninguém melhor como exemplo para nós de alguém que carregou fardos e fardos pesados do que o nosso Mestre Jesus. Se tem alguém que carregou fardos pesados, foi Jesus, porque Ele carregou o peso do nosso pecado sobre Ele, para que nós tivéssemos vida e estivéssemos aqui. E como Jesus enfrentou as dificuldades, mesmo sendo Deus e Filho de Deus nessa terra, Ele se retirava para lugares isolados a fim de olhar as suas redes sociais. Ele queria ver quantas curtidas ele tinha tido. Ele queria ver quantas pessoas estavam seguindo ele. Era isso que Jesus fazia? Jesus investia em oração. Esse texto. Pouco depois ele subiu ao monte, e ele foi no monte para orar. E passou a noite orando a Deus. Jesus ensina a mim e a você que a gente tem que fazer o quê? Entregar as nossas aflições ao Senhor. E Jesus orava tanto que quando ele foi contar aos seus discípulos uma parábola, ele ensinou a eles que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Ele está falando para os discípulos: olha, eu vou ensinar para vocês uma história, uma parábola, um ensinamento muito importante. Eu quero que vocês aprendam a orar, e orem sempre, sem nunca desanimar. E é por isso que Davi conseguiu enfrentar aquilo. É por isso que ele orava de manhã, ele orava à tarde, ele orava à noite. E o convite dele para nós é esse, do versículo 2. Versículo 22. Deixa eu colocar aqui de novo. Entregue suas aflições ao Senhor, porque Ele cuidará de você. E Ele jamais permitirá que você tropece e caia. Você crê nisso? É nisso que nós cremos. Independente do que a gente passe, do que a gente vive, todas as coisas elas cooperam para o nosso. E isso não é só um versículo bonito da palavra para a gente citar, memorizado. Isso é algo que a gente precisa viver, como Paulo viveu, como Davi viveu, e é o que a gente vai cuidar. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor.